Bom, pessoal, nesse vídeo, né, a gente vai ver como montar que seria um podcast, né? Então, utilizando inclusive alguns áudios que a gente já gravou nos vídeos anteriores, vou dar só um início aqui para vocês terem a noção, e esses fundamentos são os fundamentos que vocês vão utilizar em todo o sequenciamento do podcast de vocês, não é? Na pasta livraria, né, estão áudios, né, como aquela locução que gravamos nos vídeos anteriores, né, Locke Guimarães. Tem uma trilha que nós vimos como importar no vídeo que tratava de importação, né, de áudios, né. Eu criei utilizando as orientações dos vídeos anteriores. Eu criei uma vinheta, né? Gravei uma locução, uma palavra apenas, literando, e coloquei uma trilha de BG, criando uma vinheta do que seria um podcast, né? Uma vinheta de introdução. Vamos ouvir. Literando. Então, uma vinhetinha simples de início do que seria um programa, né? um podcast. E aqui do lado direito é onde será montado todo o episódio, né? Nós observamos que tivemos até que colocar a locução aqui para poder ter habilitado a função de edição, né, da locução, mas aqui nesse momento a gente vai realmente utilizar como se fosse uma montagem de podcast, né? Então é muito simples, né? Todos esses sinais de adição aqui são que fazem com que esses áudios sejam lançados aqui, né? E a gente possa ir montando de forma subsequente o programa. Então, literando vai ser o primeiro áudio, a vinheta. Então, adicionar o episódio. Você vê que ele já veio para aqui, para o lado direito. Tem um recurso muito legal que o Anchor disponibiliza, que são vinhetas de transição, né? Áudios de transição. Essa pastinha rosa aqui, você clicar, você vai ver que tem várias opções de transição aqui, né? Então vamos ver essa aqui. Mais explosiva, né? Vamos ver essa. Essa é mais curtinha. Vamos colocar essa aqui para a gente ver. Adicionar, né, no botão de adição aqui, da mesma forma que a gente adicionou a vinheta que criamos. Ela já veio para cá, né? Então tem a vinheta, literando, depois tem esse arquivo de áudio aqui de transição, né? Vamos voltar na livraria, na pasta livraria. Tem aquela locução que a gente tinha colocado trilha, né, no vídeo, mostrando como colocar música, né, trilha em BG, né, em relação à locução. A gente tem essa aqui. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Então, botão de adição, né, ele vai lançar esse arquivo para cá. Ele já veio para cá. Então, observa, pessoal, observem que ele vai montando, né, toda uma grade de sequencial aqui de arquivos, né? Então a gente colocou a vinheta para começar, essa transição aqui curta, e depois essa locução que tem uma trilha, não é? E ele vai criando, você vai conseguindo criar o teu programa. Poderia ser o que? Poderiam ser o que? Blocos, né? Vamos dizer, um podcast onde tem 1, 2, 3 pessoas falando, discutindo a respeito
de um determinado tema, em que um arquivo desse seria um bloco relacionado a um assunto, depois poderia ser colocado uma transição, e depois viria um outro bloco com outro assunto, enfim, você vai montando o teu programa de uma forma muito tranquila e muito instintiva até assim. É muito simples a forma que o Anchor te possibilita montar esses podcasts. A gente pode ouvir aqui um preview de como está ficando, né? Lá embaixo tem o botão aqui, o play, para ter um preview do episódio que seria. Ele já vai dizendo também o tempo total que está dando até então o seu episódio. Vamos ouvir aqui. Literando. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Então esse foi um preview do programa, de como está ficando, né? É muito simples de montar isso. E no final, vamos dizer que você tem todo o programa montado, você vem aqui e coloca para salvar, né? O seu episódio, né? Nesse botão. Quando você coloca para salvar, aqui tem o título do episódio, né? Poderia colocar regionalismo, né? Na literatura, né? A descrição do episódio, você poderia colocar alguma coisa relacionada ao que o episódio está tratando, né? Colocar um texto acerca disso. E aí aqui a gente tem a opção da data que isso vai ser lançado, né? Vai ser publicado. Você pode escolher o horário, o dia, né? Pode ser agora também, né? É a opção default, a opção padrão que é colocada aí, ou agora. Então o número da temporada aqui, né? Ele está perguntando. Vamos dizer que o ano de 2020, né, fosse a primeira temporada desse podcast, né, Literando, né? Em 2021 seria a segunda temporada, né? Vamos dizer que fosse um episódio mensal, seriam 12 episódios no ano de 2020. Então 2020 seria a primeira temporada com 12 episódios. Em 2021 seria a segunda temporada com mais 12 episódios, né? Então aqui você coloca o número da temporada e aqui o número do episódio, né? No caso que seria a primeira temporada, o primeiro episódio dessa temporada, aqui dizendo o tipo do episódio, né? Se ele está completo, se ele é um trailer, né? Ou se é um bônus apenas. Tem aqui com relação ao conteúdo aqui, se é explícito ou clean. Eu acredito que tipo explícito seria que tivessem temas com relação a questão de faixa etária, coisa que seria talvez para maiores de idade, alguma coisa do tipo, e o clean seria o livre, né? O equivalente a isso. Se você tiver uma arte feita, produzida, né, para a capa desse episódio, você vem aqui em upload, né? Upload a arte do novo episódio. Aqui você clica, você escolhe a imagem, né? Você poderia escolher uma imagem que tivesse aqui, né? E essa imagem iria compor a capa, né? Vamos dizer, uma imagem que tivesse sido já previamente produzida, e aqui ia constar a capa desse episódio.
Depois você sobe, você tem como salvar como um rascunho, ou então publicar imediatamente aqui. Então é isso, pessoal. Dessa forma você montou, utilizando todo o conhecimento adquirido nos vídeos anteriores, e culminando nesse último vídeo em como montar um podcast no Anchor e publicar o mesmo, distribuir esse podcast nessa plataforma que é bem completa.